Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um prazer estar aqui com você hoje. E hoje nós estamos na nossa segunda videoaula do nosso curso de Programação Manual de Centro de Usinagem, comando FANUC. Bom, lembrando que o comando FANUC é um comando ISO, então o que você aprende aqui, não só como pode, como deve, e pode se aplicar em outros comandos, como o Siemens e assim sucessivamente, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Nós temos aqui hoje preparado uma peça aqui de um contorno, usinagem de um contorno basicamente T-simples. Então é uma peça de 200 mm de comprimento por 180 de largura. A altura dela é 30 mm. Então essa peça aqui tem um raio de 10 mm aqui, um raio de 20 e um raio de 30. Então nós vamos utilizar uma fresa de topo de 16 mm para realizar esse desbaste aí, tá ok? Para isso, o que nós vamos fazer? Para essa usinagem, nós vamos fazer a usinagem, né? Vamos fazer a preparação, a programação e vamos utilizar aí um subprograma para criar uma repetição de usinagem, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Para não estender muito a aula. Olha, O é a letra do comando FANUC para a identificação do programa. Então, O acompanhado de 4 dígitos. Isso vai de 001 a 9.999. Tá ok? E informação entre parênteses não tem valor para a programação. E sim, é um recado, um aviso. Então, ela é literária, né? Então, quando vai te dar uma informação ali, por exemplo, olha, trocar para fresa de topo tal, quando é fresa CNC, uma informação que você quer deixar lá, por exemplo, prender a ferramenta com 50 mm para fora, assim sucessivamente, né? Vamos lá. Ó, N10, então, bloco 10, primeira linha, G17 significa que todo raio que nós formos trabalhar nele, ele vai fazer esse raio no eixo X e eixo Y. Então, o plano de trabalho é o plano X e Y, tá ok? G21, trabalhando em milímetro. G90 em coordenadas absolutas como principal. E G40, por enquanto, até então, sem compensação do raio da ferramenta. Ok? Ó, N20, G53, G0, Z0, H0. O que significa isso? Eu elevo a ferramenta ao ponto de troca ali. A G53 é o zero máquina, G0, Z0, H0, sem compensação de altura de ferramenta, vai ir até o máximo lá para a troca, tá ok? T2 T em inglês é tool, então ferramenta, fresa de topo, diâmetro de 16 mm. M6 habilita a troca, ou seja, você liga o motor lá que vai fazer a troca. M6. G54 determina qual que é o zeramento. A nossa origem aqui está aqui, ó, nessa aresta dessa peça aqui, ó. Tá ok? Então, G54 nosso em X0, Y0 está nessa aresta ali. Tá ok? Dali, então, parte todas as nossas coordenadas. E o deslocamento que eu faço, um deslocamento de segurança, X de menos 30 e Y de menos 30. A ferramenta, como não está com compensação do raio, então o centro dela está pelo centro da ferramenta a coordenada. Então x de menos 30 é mais do que suficiente para os 8 mm do raio da ferramenta. Então ela vai estar ainda praticamente 22 mm de distância dessa peça no eixo X e no eixo Y. Então não tem risco de colisão ali para quando ela chegar, nós mandar ela aqui para próximo da peça, tá ok? Deixa estar nessa coordenada, beleza? G97 nem é necessário, mas é rotação fixa. S, spindle, em inglês, é rotação. S de 3.600, M3 liga em sentido horário. Tá ok? E agora, então, nós temos aqui G43, que é compensação do comprimento da ferramenta. Esse H2 aqui, ó, é o corretor de altura 2. H em inglês é height, que quer dizer altura. É justamente isso mesmo. Altura ou comprimento da ferramenta. Então, ele desloca o zero da ponta do eixo árvore para
para a ponta da ferramenta, ali no início da pastilha, na pontinha da pastilha. Então ele passa o zeramento para ali, tá ok? E o D2 é o corretor do raio, né? Que no caso ali é o diâmetro da ferramenta, relacionado ao diâmetro da ferramenta, que importa para nós o raio dela. Então, a informação da ferramenta 2, nós estamos usando a ferramenta 2. O corretor de altura está no corretor 2 e o corretor de diâmetro também está no corretor 2. Lembrando que é possível você chamar a ferramenta 1 e chamar o corretor 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Importa, e tenha muito cautela quando você for fazer isso, é bom você utilizar o corretor, tanto de altura como de diâmetro, pelo mesmo número da ferramenta, para evitar erros. Aí que está essa questão toda. Vai chamar a ferramenta 2, mas pode chamar um outro corretor que está lá na ferramenta 10. Então, tome muito cuidado. Eu recomendo que vocês utilizem o mesmo número para o número da ferramenta. Tranquilo? No Z de 5. Então, ela vai descer aqui, já posicionou aqui no X de 30, Y de menos 30, vai descer em G0 até o Z de 5, agora com a compensação da ferramenta pela ponta aqui do comprimento da ferramenta. Tá ok? Então, aproximou em G0. G1 agora para o Z de 0. Por que Z de 0? O nosso zeramento dela em Z também está aqui na origem aqui. Nós não vamos facear ela não, já está pré-usinada. Então, nós vamos fazer somente o contorno lateral dela, tá ok? Então, G0, Z de 0, ela posiciona faceando ali na face dessa peça. Com F de 1600, um avanço aí para desbaixo. M8 ligando a refrigeração. Bom, então eu já posicionei e preparei para dar o primeiro corte, depois aprofundar novamente, dar o segundo e dividir esses 30 milímetros ali na quantidade de passe necessária até terminar. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o passe de 2 milímetros de profundidade. Então, para cada passe, vai ser 2 milímetros. Então, para mim fresar todo esse contorno, seria necessário 15 passos. Mas eu vou dar um passo a mais para passar dos 30 milímetros, para quando virar essa peça e prender e facear ela, fresar no comprimento correto, na altura correta. Beleza? Bom, então aqui, para fazer isso, nós vamos chamar um subprograma, que é um subprograma de contorno, de usinagem de contorno. M98 é chamada de subprograma, o P2 é o programa que vai chamar, e o L é a quantidade de vezes que vai chamar esse subprograma. Então aqui, M98 habilita o subprograma, chamada de subprograma. Vai chamar o programa 2 16 vezes, tá ok? Então aqui, agora ele faz isso aqui, Ele pula, vai para uma outra página de outro programa, tá ok? Então vamos lá, O0002, identifica a TI do mesmo jeito com o programa normal. Subprograma 1, subprograma do programa 1. N10, G91, G1, Z de menos 2. Por que G91? Porque o nosso incremento para fazer o passe de passe de contorno nessa peça, a usinagem, vai ser incremental, ou seja, desce 2 milímetros, depois desce mais 2. Então ele vai, da onde que ele está parado, ele vai sempre descer mais 2. Por isso nós estamos usando o G91, que é coordenada relativa ou incremental, de incremento, incrementar, acrescentar, tá ok? 2 em 2, tá ok? Então, Z de menos 2, F de 1600. Agora, nós passamos para G90. A nossa origem se torna aqui novamente e todas as coordenadas ali estão com base dali. Então, vamos lá. G1, G41. Por que G41? Porque nós vamos trabalhar à esquerda desse material aqui, E G42 à direita, tá ok? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar à esquerda do material. A compensação a ferramenta vai se deslocar do raio 8 milímetros para a esquerda, tá ok? Então, peça direita, mão direita, ferramenta esquerda. Peça esquerda, ferramenta direita, G42, G41 à esquerda, tá ok? Então, G41, X de 0 e
e o y de menos 5. Por quê? Ela vai posicionar no zero, só que não vai chegar a tocar na peça, tá ok? Bom, agora nós vamos para o y de 150, aqui ó, nesse ponto aqui ó, no início do raio. Por que 150? 180 menos 30 do raio, 150, tá certo? Então, nesse ponto aqui agora, o y de 150 permanece no x de 0. Se você quiser colocar, também pode, tá joia? G2, por que G2? Interpolação circular no sentido horário. Olha, G2, horário, no sentido das horas. Só você lembrar do relógio lá, ó. Sentido das horas, G2. Contrário ao sentido das horas, G3. Então, G2, x de 30. Por que x de 30? Está no zero aqui, com mais 30 do raio. O final do raio agora que nós vamos mostrar ali na programação. O y de 180, que é o comprimento aqui da peça aqui, tá ok? E o raio de 30. Essa é a primeira forma de fazer o raio, utilizando o R. Então você para no início do raio e depois informa o final em x, em x e y e informa qual que é o valor do raio com a letra R, que é lógico de raio, né? Que é radius em inglês, que é a mesma coisa, tá ok? Bom, então vamos lá? Tranquilo até aí. Nós já fizemos aqui o nosso primeiro raio. Até aqui então. Bom, agora então, nós temos que, como G2 é uma função modal, significa que ela fica ativa até ser cancelada. E como se cancela um G2? Com G3 ou com G1. Tem que ser uma função que tenha as funções semelhantes. G2 para circular e G1 para linear. Então vamos lá para o G1 agora. G1, x de 200, mas se não tem um raio, não seria 180? Se eu utilizar o G2, utilizando o R ou o I e o K para informar o centro do raio, seria sim. Mas também nós temos uma função nova que nós vamos aprender hoje aqui, ó, que é o vírgula R ou vírgula C. Então aqui, ó, você só informa o final do raio, o final do comprimento total e o valor do raio. Mas isso só serve para um raio que esteja a 90 graus, um raio certinho, tá ok? Então, G1, x de 200, vírgula, R, 20. E aí nós já paramos aqui, ó, no raio já completamente executado. Tranquilo, né? G1, e agora nós temos o Y, coloquei errado aqui, é Y de 10. Por que Y de 10? Raio de 10, 0 mais 10, 10. Então, Y de 10. G2, interpolação continua no sentido horário. X de 190, que é o final que é agora. E o Y, 0, né? Permanece em 0. Permanece não, passa para 0 agora. E agora, nós vamos utilizar aqui o famoso I e o J. Bom, então vamos aqui entender. Primeiro, nós temos os eixos primários, que é os eixos lineares, que é os eixos de movimento, responsável pelos movimentos. Então nós temos X para eixo longitudinal, Y para transversal e Z para um eixo de profundidade, não é? Certinho até aí. Só que nós temos mais duas categorias de eixo. Nós temos os eixos secundários. O que é o eixo secundário? Um eixo secundário para X, um eixo secundário para Y e um eixo secundário para Z. Esses eixos secundários, eles têm... Qual é só a função dele? O U, o V e o W. Primeira função que eles têm: posicionamento, assim como o X, Y, Z, através do G53. Por exemplo, se você colocar G53 ou G28, que é retorno à referência, e colocar lá o 0, ele vai retornar o eixo X no 0. Se você colocar lá G28, W0, ele vai retornar o eixo Z em 0. Mas isso em relação ao zero máquina, tá ok? Outra função que ele tem é função para informar cálculos de tangência e de formação circular, que é nesse caso que nós vamos utilizar aqui agora, tá ok? Nesse caso, para os eixos auxiliares, que é auxiliar num cálculo matemático. Ou seja, numa mesma função, você vai informar o X e o Y
o x, o y, o z, caso for necessário, e vai ter informando um cálculo em cima desses mesmos eixos. Só que você não ia usar lá x de novo. Então você usa o i para substituir o x, o j para substituir o y e o k para substituir o z. Então ele auxilia ali na fórmula matemática ali daquele raio, tá ok? Para mostrar nesse caso aqui o centro de rotação. Então aqui, ó, se nós sabemos aqui que o i é para x, o que nós informamos aqui, ó? Nós temos o raio aqui. Então o que é? O eixo x aqui, ó. Aqui está o centro de rotação. Então aqui é o x. Só que ao invés de você informar qual que é a distância do início do raio até o centro de rotação dele, em x, você coloca o i, tá ok? Então esse valor aqui vai ser 10, certinho. Então aqui vai ser 10, não é? Porém, positivo ou negativo? Negativo. O nosso i vai ser menos 10. Porém, o j é relacionado ao eixo y. Seria esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó. Aqui para x, substituindo o x, o i, e o y aqui, substituindo o y, nós temos a letra j. Porém, que no y não tem alteração, ele já está na altura do centro. Então ele vai ser zero. Por exemplo, se o centro estivesse aqui assim, ó, ia ser, por exemplo, menos 2, ou 2 positivo, 4. Isso depende de onde que está o centro de rotação. Como o centro já está na mesma altura, então o J vai ser zero, tá ok? G1 cancelando G0, x de menos 5. Por que x de menos 5? Podia parar em cima do zero aqui, mas quando você passa assim, você evita ali de dar uma parada ali e marcar a peça. Então é bom você iniciar antes e terminar um pouquinho depois ali para a quina ficar certinha, tá ok? Então, G1, x de menos 5, ela passa um pouquinho aqui, podia ser menos 8 também, sem problema. G40, então eu vou cancelar a compensação do raio da ferramenta, mas você tem que dar uma coordenada para ela, naquele espaço ali de tempo e de distância, ela compensar ali, ela voltar a coordenada para a origem dela, que é o centro da ferramenta. X de menos 30, Y de menos 30. Então aqui ela estaria pelo canto, então ela vai fazer isso aqui, ó, até voltar lá para o X de menos 30 pelo centro. Tá ok? Deu para entender? Bom, então o M99 nós encerramos o subprograma. Só que o que acontece? Nós encerramos uma vez. Só que ele manda repetir 16 vezes. Então, ele contou lá, L, 16, menos 1, 15. Então, falta 15 vezes. Ele vai, M98, P2, L15. Até dar lá L0. Quando ele dá L0, que ele fizer a última vez, ele volta aqui, ó. Do subprograma, ele vem para cá, ó. G90, coordenada absoluta. Por quê? Por segurança. Porque se por acaso tivesse acionado o G91, nós retornamos ele para o G90, tá ok? G90, G0, Z de 100, G53, G0, Z0, H0, voltou lá para o ponto máximo lá, M30, encerrou o nosso programa. Olha que simples. Olha, nós pegamos um perfil que não era tão complexo assim, mas que poderia ser, e criamos uma lógica de repetição ali para aquele ciclo. Ou seja, olha, qual que é a repetição nossa aqui? O fator que é determinante. Isso aqui, ó, o G91. Porque se nós colocássemos G90, Z de menos 2, toda hora ele ia dar 16 passos no mesmo lugar. Ele ia vir aprofundar para 2 milímetros, menos 2, e daria o passo, ia fazer a mesma coisa. Como ele para no menos 2, e o G91 é incremental, ele desce menos 2. Então ele dá um passo em menos 4, depois menos 6, menos 8, menos 10, 12, até a quantidade de passos que você desejar. Bom, pessoal, é um exemplo simples, mas, gente, que é usual. Nem tudo são 1001, como se diz, peças extremamente difíceis na usinagem. Tem contornos que são de extrema complexidade, tem contornos mais simples, mas aqui, às vezes, aqui no meio dessa peça aqui tem uma coisa ali que é difícil.
Então, usinagem é isso aí. O que você tem que fazer? Pegar as operações e colocar numa sequência lógica. Por exemplo, na aula anterior nós vimos faceamento. Então, vamos imaginar que nós já faceamos essa peça aqui na aula anterior. Estaria pronto o faceamento. Só que você coloca isso aí, ao invés de você dar um M30, se você quiser também pode, ou colocar esse programa na sequência. Tá ok? Então nós encerramos a nossa videoaula por aqui. Vamos ver mais vídeos e mais, tanto teórico aqui como na prática também, utilizando o nosso software lá, SSCNC. Custou muito caro, então a gente tem que aproveitar ele, né? Então, um grande abraço para vocês aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de se inscrever, gente, deixar seu like lá, ou dislike também, caso vocês não tenham gostado, para que eu possa entender ali, ver o que está errado. Deixe no comentário o que você entendeu, o que não, e o que você gostou, ou se você não gostou e por quê. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.